Então, boa noite de novo para todos e para todas. Sejam bem-vindos para Shlach, né? Para Shlach, para folclórica, né? A gente fala dela em várias outras parashiot e para mudar um pouco, a gente vai falar de outras parashiot no meio de Shlach hoje também. E assim, para falar bem do que eu queria falar, do assunto que eu queria replicar aqui hoje, eu queria voltar na semana passada, na Parashá da semana passada, tá? E principalmente no final da Parashá. E a gente vai meio que fazer uma comparação por justaposição, que é uma coisa que os nossos sábios fazem muito. Se tem uma coisa ligada à outra de alguma forma, tá? Vamos dizer assim, se ela está próxima, quer dizer que elas estão ligadas, tá? Se elas estão próximas no texto, vamos dizer assim, tá? Então, a gente vai fazer... A gente fez semana passada, vai fazer isso hoje também, mas a gente vai pegar a Parashá da semana passada e fazer a justaposição com essa semana. O que acontece no final da semana passada? É justamente isso que a gente vai ter que comparar, porque aqui é uma proximidade física mesmo no texto, né? Então, como é que termina? No final da semana passada, a gente teve uma história bem interessante, uma história que marca, né? Uma história que vira uma coisa importante para o povo judeu como um todo, certo? E a gente vai ver isso no decorrer do estudo Bezat Hashem, tá? Então, a gente... É uma história que parece meio fora do contexto, meio deslocada da situação como um todo, né? Então a gente pode até chamar ela tem um programa, eu não sei agora de que canal que chamado Casos de Família, né? Meio que é uma coisa dessas que também, eu não sei que canal que é, mas tem pelo que eu me lembro existiu esse programa. E a gente vê uma espécie de um episódio desse programa na Parashá da semana passada. E uma demonstração de que todas as famílias têm sim seus momentos de tensão e dificuldades. Mesmo a família de Moshe, né? A família de Moshe Rabbeinu também, mesmo tendo dois irmãos profetas, mesmo ele sendo profeta, ainda tem uma situação de caso de família na família deles, né? Então, a porção... Essa paraxá, esse pedaço, no caso, a gente vê Moshe falando... Aliás, Moshe sendo alvo do papo dos dois irmãos, né? Então, a gente vê Miriam falando com aquele tom de irmã mais velha, né? Sobre o irmão mais novo, né? E no caso, o contexto é a vida de casado de Moshe, tá? Aqui a gente tem uma demonstração de que é bem normal, assim, apesar de serem grandes pessoas, ainda são pessoas, né? Então, a gente vê que inclusive o entendimento do que é dito é meio estranho, tá? O comentário. Então vamos lá. Número 1, tem tanto... Eu botei as três fontes aí, no caso, a própria Torá, né? Na primeira parte, depois o Targum, que é uma tradução, né? Uma tradução que faz parte do vernáculo, né? É uma tradução que veio com o Ruach HaKodesh, né? Segunda tradução. E o Rashi, o comentário do Rashi, né? Então, diz assim, na Torá, Miriam e Aharon falaram contra Moshe por causa da mulher cuxita que tomou. Porque uma mulher cuxita havia tomado. E de novo eu tenho que voltar naquela história de por que é essa repetição, né? A gente já ouviu que ele tomou a tal da mulher cuxita. Mas o que quer dizer esse porquê uma mulher cuxita havia tomado? E disseram, porventura, Hashem falou somente com Moshe, certamente falou conosco também. E Hashem ouviu. Tá. E o Targum traduz essa porque uma mulher cuxita havia tomado como pois casou-se com uma belíssima mulher. Essa é a tradução que ele traz. Aí você fala, como assim? Calma, pera lá. E aí o Rashi faz um comentário que é um paralelo, no fim das contas, ao que o Targum está escrevendo. A beleza dela era evidente, assim como a cor da pele de um etíope, que está associada diretamente à beleza. Calma, uma coisa de cada vez, né? Então, além de a gente ter essa associação que é comum, vamos dizer assim, existe uma associação tradicional entre a cor mais escura de pele e a beleza na tradição judaica. Então, ou seja, é bem visto isso dentro da tradição judaica, tá? Existe uma associação direta entre grande beleza e a coloração da pele, né? Mas mesmo assim é bem estranho, porque Rashi está dizendo que o problema não é ele ter se casado com ela, tá? Mas ele vai dizer mais pra frente, depois que ele se separou de Tzipporá. Ele se separou da esposa. Ou seja, o que eles estão falando aqui no caso é que ele teria se separado da esposa. Ou seja, o comentário aqui seria
Não é que ele tomou uma mulher constituída, mas ele casou com ela e agora ele tá se separando? Como assim? A gente não teve que se separar, por que ele tem que se separar? Basicamente esse é o contexto segundo o que o Urashi está dizendo, tá? Então, esse é o motivo da conversa. Que eles sentiam que isso não era uma coisa apropriada a ser feito naquele momento, tá? E agora, para entender isso a gente tem que dar uma olhada bem profunda na questão familiar de Moshe, tá? E aí a gente vai ter que voltar lá para Shemot, lá para o começo de Êxodo, para dar uma olhada no que é que diz sobre a família de Moshe. E é bem interessante quando a gente vai ler sobre a família de Moshe. O que é que aparece lá no número 2, diz o seguinte na Torá. Um homem da casa de Levi foi e casou-se com uma filha de Levi. A gente sabe que são Amram e Yochevet, mas em momento algum a Torá cita esses nomes. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, vendo que ele era bom, escondeu por 3 meses. Aí o comentário comum é que ele era bom, que ele era saudável, não que ele era... O Rashi vai falar que ele tinha uma aura luminosa em volta dele e tal, mas o comentário mais comum é que ele era uma criança saudável, então ele deveria ser salvo, né? E lembra que a gente estava num contexto que o faraó mandou matar os meninos, né? Então, esse é mais ou menos... Então aqui parece que Moshe é o primeiro filho do casal, né? Porque a Torá está dizendo, não, tinha um homem e uma mulher, e aí a mulher concebeu e deu à luz, e esse filho era bom, e esse filho é Moshe. Então fica parecendo que Moshe é o primogênito, né? O primeiro filho. Mas ele não é o primogênito, tem 2 filhos antes dele, né? Então, como é que a gente explica esse... Eles não acabaram de se encontrar, então por que a Torá tá falando como se fosse isso, certo? A questão aqui é o seguinte... Os Midrashim, eles explicam, alguns deles explicam que é um reencontro, uma reunião entre os dois, tá? Porque os pais deles tinham se separado antes disso. Tá, mas por que eles se separaram? Então, eles se separaram porque quando a escravidão começou, as coisas começaram a apertar. E aí, a partir do momento que o faraó mandou matar os meninos, o que é que Amram, que era uma das lideranças do povo, decidiu falar? Olha, se ele vai matar os meninos... a gente vai ter que fazer alguma coisa quanto a isso para evitar que ele mate os meninos. Então, é melhor que os homens se separem de suas esposas. Para que a gente não corra o risco de ter um menino, certo? Então, ele instruiu os demais a se separarem de suas esposas, e ele também o fez, né? Então, porque ele não queria, e esse era o grande pensamento segundo o Midrash, ele acabou pensando que não era justo trazer crianças para esse mundo de sofrimento, né? E essa possibilidade de morte, tá? Então ele convenceu a maioria dos homens a separar dessas mulheres, pelo menos até que as coisas ficassem mais tranquilas, né? Mas aí a gente vê Miriam entrando em cena. E aqui Miriam entra em cena de uma forma muito forte, vamos dizer assim. No Midrash ela parece ter um insight absurdo quanto à situação, aponta para o pai, e ela... praticamente uma criança, e diz pro pai dela, você é pior que o faraó. Porque enquanto ele só mata os meninos, você tá matando tanto os meninos quanto as meninas. Certo? Então, e aí depois disso, ele percebe, né, e ela convence com esse argumento Amram a voltar para Yochevet, né? E aí nasce Moshe. E então assim, ela não é só a irmã mais velha. Ela tem uma responsabilidade quanto até o nascimento do irmão. Não é simplesmente um caso de que ela é uma irmã mais velha xarope ou qualquer coisa parecida. Não, ela tem não só isso. Ela vai cuidar de Moshe ativamente. Quando botam ele no cestinho lá, ela que vai seguindo para ver se vai dar tudo certo. Quando a filha do faraó encontra Moshe no rio, ela que fala, ô senhora, tem uma judia ali que tá pronta para amamentar. A senhora não quer chamar ela não, porque essa criança vai precisar ser amamentada, né, e tudo mais. Então, Miriam tá ligada diretamente à vida de Moshe, né? E a gente sabe que irmão mais velho já tem, eu sou irmão mais velho e eu sei disso, já tem um negócio de querer se intrometer na vida dos irmãos mais novos, né? Nesse caso mais ainda, presumo eu, né? Porque ela tem uma ligação direta com a vida dele, né? Desde o começo. E agora, quando ela vê que tem alguma coisa, ou acha, no caso, que tem uma coisa errada na vida do irmão, é natural que ela fale alguma coisa, né? Que ela tente repreender. E é preocupante o caso da separação, né? Até porque ela já viu um caso preocupante de separação anteriormente, né? Porque, vamos dizer assim, os rabinos, por exemplo, o judaísmo tem uma coisa meio diferente, né? Os rabinos costumeiramente se casam,
né? É um costume de os rabinos se casarem, né? É um costume dos Kohanim serem casados. O Kohen Gadol só pode fazer o serviço do Yom Kippur se ele for casado, né? Então, assim, o Kohen Gadol, ele deve estar casado para ser capaz de fazer esse serviço do Yom Kippur, senão ele perde parte dessa habilidade de representar o povo judeu como um todo, naquele momento, tá bom? E naquela data, naquela situação, né? E o judaísmo, ele não tem uma visão da sexualidade como uma coisa negativa. Isso é importante dizer, tá? A sexualidade, na visão judaica, é uma coisa que a gente, como as pessoas gostam de usar o termo kasher, né? Para coisas que não são comida, vamos usar um termo da kashrut para isso também. A sexualidade é vista como parve, né? Não é nem carne nem leite, ou seja, não é bom nem ruim, né? É uma coisa neutra, tá? Dependendo do contexto, pode ser uma coisa muito boa ou pode ser uma coisa muito ruim também, tá? Então depende do contexto em si. Então o judaísmo não tem essa visão negativa da sexualidade. E Moshe ter se separado da esposa é visto sim como uma coisa pelo menos estranha, tá? E o único lugar que a gente vê uma ênfase na separação entre homem e mulher, de fato, tipo, diretamente escrito na Torá, é no momento que o povo está no pé do Sinai, né? Lá em Shemot, no capítulo 19, Hashem fala para eles se separarem, para os homens se separarem de suas esposas momentaneamente, e logo depois ele dá a ordem de retornarem às tendas. Vocês podem retornar às suas tendas, ou seja, volta à vida normal, de casado, tudo bem, né? Para receber a Torá no Sinai, então a gente precisava dessa separação, mesmo que pequena, do mundo físico, tá? Mesmo que por um instante. E depois, depois de receber a Torá, todo mundo pode voltar às tendas. Só que Moshe não faz isso. Moshe não volta às tendas necessariamente. E essa é a interpretação que a gente vê nos diversos Midrashim, tá? Mas o que Miriam diz é muito interessante, né? O que é que Miriam fala? Miriam fala, não, Hashem falou só com Moshe? Não, ele falou com a gente também. Ou seja, tem alguma coisa a ver com a profecia, o fato de Moshe ter se separado da esposa. Tá? Quanto a isso, tem uma parte no Sidur, lá no final do Shaharit, que a gente costuma falar, chamados Animamim, né? Que são os 13 princípios da fé judaica, né? Mas antes disso também tem uma porçãozinha interessante, que são as 6 lembranças, tá? Que são as Amirot Sheleachah HaTefillah, né? São as lembranças que a gente tem que ter antes da reza. Eu botei só 2 das lembranças, só pra gente ter uma noção, não quis botar todos porque fica muito longo, o texto já tá bem longo aí nas notas. No número 3. A primeira é para que te recordes todo dia da tua saída do Egito, todos os dias da tua vida. Essa é a primeira recordação. A gente cita várias vezes nas nossas rezas a saída do Egito para que essa parte seja lembrada. Só que uma das últimas, se eu não me engano é a 5ª, tá escrito assim: recorda-te do que fez Hashem, teu Deus, a Miriam no caminho quando saísse do Egito. O que acontece com Miriam depois? Miriam, ela é acometida com uma doença que a gente chama de sarat, né? É traduzido como lepra, não é lepra, é sarat. Sarat é uma doença que está ligada ao espiritual. É uma doença que está ligada ao Lashon Hara, a falar mal dos outros, tá? Então, ela falou mal de Moshe, ela adquiriu a doença, tá? Então, recorda-te do que fez Hashem, teu Deus, a Miriam no caminho quando saísse da terra do Egito. É essa história que a gente está lendo agora, tá? Então, o que é que a gente tem que lembrar? O que são essas coisas que a gente tem que se lembrar, né? E a maioria das vezes a resposta vai ser: você deve lembrar o que Miriam fez para você não falar Lashon Hara. Tá? Essa é a resposta mais na cara. Não fazer fofoca, não falar dos outros. Porque até Miriam, que era uma pessoa elevadíssima, profetisa, foi punida por causa disso. Quanto mais nós, meros mortais, né? Então, Lashon Hara é péssimo, né? A gente já citou aqui algumas vezes, esse negócio da fofoca é uma coisa péssima. Seja por uma família ou por uma comunidade, tá? Ou até para o povo inteiro, né? Como a gente vê o caso do templo, né? O Hafetz Haim cita a ideia de que o templo está no chão até hoje por causa do poder do Lashon Hara, que teve o poder de destruir e tem o poder de manter destruído, tá? Mas essa é a única razão para a gente lembrar de Miriam? Eu vou ser um pouco audacioso e dizer que eu duvido muito que seja a única razão, né? Porque como assim seria a única razão? Hashem não tem uma limitação nesse sentido, a gente pode ter várias razões, né? Mesmo que o Hafetz Haim fale que o Lashon Hara é a pior coisa que existe no planeta, a gente talvez tenha
uma segunda ideia aí por trás. Eu não posso dizer com certeza que essa é a única coisa que a gente pode aprender com essa lembrança. Esse que é o ponto. Talvez haja uma segunda coisa, e aí a gente tem que avaliar o que ela disse. O que foi que ela disse? Hashem só falou com Moshe, por acaso? Né? O que significa isso? Significa que Miriam reconhecia que o irmão dela era um profeta, talvez até o maior profeta de todos. Mas ela comete um erro. Ela achou que meio que talvez tivesse outras pessoas que estavam no mesmo nível. Inclusive eles. Ele é um pouco melhor que a gente, mas na real, se a gente malhar bastante, talvez dê pra chegar nele. Né? E aí, se a gente seguir no Sidur, a gente vai nesses 13 animamim. Né? Eu botei no número 4 aí, o número 6 são 13, eu botei o número 6 e o número 7, né? Vamos lá, no número 4. Número 6 qual que é? Qual que é o sexto princípio? Eu creio com fé completa que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. E a sétima vez fala, eu creio com fé completa que a profecia de Moshe, nosso mestre, de bendita memória, é verdadeira, que ele é o pai de todos os profetas anteriores e posteriores a ele. Só que tem um problema, eu acabei de falar que eu acredito em todos os profetas, isso não inclui Moshe? Por que é que eu preciso incluir Moshe se eu acabei de falar de todos os profetas, né? A gente precisa realmente falar que a gente acredita em Moshe? Por que ele está separado? Qual que é a diferença aqui? O sexto, no fim das contas, significa o seguinte: eu acredito na ideia da profecia. A profecia é uma coisa que existe. Tá? O sétimo, por sua vez, é outra coisa. Quer dizer que Moshe está num nível completamente diferente dos outros. Tá? E aí o Rav Yosef Soloveitch, que fala em nome do avô dele, o Rabi Haim, o Rabi Haim fala assim, o problema não é a forma que ela... E aí eu que estou adicionando com que ela disse. E sim o conteúdo do que ela disse. Certo? Por que Moshe se acha especial? E a Torá fala, depois do questionamento de Miriam, número 5. O que a Torá fala? Bamidbar 12. E Moshe, e isso é engraçado, tem um adendo aí. E Moshe era um homem muito humilde, mais que todos os homens que houve sobre a face da terra. E Hashem falou de súbito a Moshe, a Haron e Miriam. Ou seja, está provando a teoria de Miriam lá atrás. Vai falar com os três. Né? Sai vós três da tenda da reunião. Os três saíram. E Hashem apareceu numa coluna de nuvem, esteve à porta da tenda e chamou a Haron e Miriam, e ambos saíram. E disse, ouve, rogo-vos as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, Hashem, me faço conhecer a ele numa visão ou falo com ele num sonho. Ou seja, o que Hashem está explicando aqui? Como é que funciona o processo da profecia? Um profeta vai ter a profecia dele ou com uma visão ou com um sonho. Mas, diz Hashem, não é assim com meu servo Moshe. Moshe é diferente. Em toda a minha casa ele é fiel. Ano passado, se não me engano, eu discuti essa frase na paraxá passada, na paraxá da semana passada. Mas a gente não vai abrir essa frase hoje não. Claramente falarei com ele. Ou seja, não tem sonho, não tem visão, é pé al pé. Tô falando cara a cara, tá? Então, panim al panim, perdão. E com palavras claras e não com enigmas. Ou seja, Hashem é claro com Moshe. E ele contemplará a glória de Hashem, e por que razão não temestes a falar contra o meu servo, contra Moshe? Agora eu já expliquei o que vocês não entenderam, e por que vocês não tiveram nem um pouquinho de pudor quando quiseram discutir essa questão. Tá? Então essa que é a grande história aqui. Hashem está dizendo o quê? Sim, eu falo com vocês de fato. Vocês estão certos. Tanto que vocês três ouviram a mesma coisa. Mas eu falo com ele de uma forma completamente diferente. E o Talmud ele faz uma comparação com das demais profecias com a de Moshe, dizendo que os demais profetas vêm como se estivessem vendo ou por uma janela suja ou por um prisma. Quem já viu aquela famosa capa do CD do Pink Floyd lá, o Dark Side of the Moon, que vem um raio de luz branco que separa, né? O prisma faz isso, separa as frequências de onda e você vê várias cores. Ou seja, eles não viam a luz pura, eles viam uma separação. E eles tinham que interpretar. Moshe não interpreta nada. Não existe interpretação de Moshe. Por isso que ele é Rabbeinu, porque dele ele vai à fonte. Tá? Então,
o Talmud faz essa comparação, enquanto Moshe vê como se visse por uma janela limpa ou por um vão de porta. Não tem nada no meio, tá? E o que isso tem a ver com a paraxá dessa semana? Essa que é a pergunta. Tá bom, muito legal essa discussão toda, mas a paraxá dessa semana é sobre outro assunto. Outros, na verdade, né? Então vamos começar com uma coisa que não é muito óbvia. O grande assunto dessa paraxá qual que é? Se eu for perguntar assim, qual que é o grande assunto, né? O grande assunto dessa paraxá é o Cheta Meraglim. É a transgressão dos espias. Os espias foram mandados para ir lá para Israel, eles entraram, olharam lá, voltaram 40 dias depois, e aí, como é que foi? Pô, cara, se a gente entrar, a gente vai morrer. Ou seja, eles fizeram lá chonrada da terra. Não é essas coisas todas não, talvez não valha a pena lutar por isso. Eles falaram mal da terra que Hashem prometeu. Então esse é o contexto, vamos dizer assim. O contexto, o grande assunto da paraxá da semana, provavelmente a maioria dos rabinos, 99% dos rabinos vão falar essa semana, vão falar sobre isso. Mas tem uma palavra muito importante e fascinante que não aparece na paraxá dessa semana. Qual é? A palavra meraglim não aparece nenhuma vez na paraxá dessa semana. A palavra espias, por mais que nas traduções esteja escrito espias, não aparece na paraxá dessa semana. Mas eles não são espias? Como é que não aparece? Eles são o que então? A Torá, se você for lá no hebraico lá, vai chamar eles de Anashim, Vayeteru, et Haaretz, os homens que vão buscar a terra. Não são espias, a Torá não chama eles de espias. O termo meraglim, na verdade iraglu, que é uma variação de meraglim, só vai aparecer quando forem recontar essa história lá em Devarim, lá no Mishneh Torah. Tá? Então, onde que diz, e lá que diz o quê? O que eles foram fazer lá de fato? A transgressão, eles foram lá para fazer a transgressão, e a transgressão foi eles espiaram a terra no lugar de trazer a terra. Nem chama eles de meraglim, usa esse termo para dizer, foi isso que eles fizeram. Eles foram espiar a terra, e não era para eles espiarem a terra. Tá? E o ordenado não era espiar a terra, era buscar a terra. A gente vai tentar explorar o que isso quer dizer de fato. No número 6 das notas aí, tem o mandamento de Hashem quanto aos espias, né? Vamos dizer assim. Envia para ti homens para que busquem a terra de Canaã. Eu botei entre parênteses a palavra aí, Vayateru, tá? A terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel, e enviarás um homem por cada tribo de seus pais, sendo cada qual príncipe entre eles. Ou seja, são pessoas importantes, pessoas que têm alto nível espiritual, que vão lá ver o que tem que ser visto. Ok? Então, vamos tentar entender essa coisa. Eu vou fazer uma comparação bem esquisita, mas eu espero que vocês me perdoem por isso, mas talvez fique claro. Vamos pensar num contra cegas, tá? Uma pessoa solteira, um amigo chega na pessoa solteira e fala assim, pô, cara, eu tenho uma amiga que você vai gostar, um amigo que você vai gostar, e eu queria te apresentar essa pessoa. Você tem duas opções. Se você tá procurando por alguém, você talvez fale, pô, eu vou lá. O que você vai fazer lá? Você vai lá para tomar suas próprias conclusões. Certo? Talvez a pessoa seja legal, talvez não seja tão legal, talvez você tenha um padrão de beleza física que você esteja procurando, qualquer coisa parecida. Você vai lá basicamente ver se essa pessoa atende aos seus parâmetros, sejam eles quais eles forem, certo? Esse é o propósito de ir. Você vai lá para formar a sua própria opinião sobre a pessoa e quem sabe você pode se dar bem com ela. Afinal, você que vai saber ou não. Não é teu amigo. Teu amigo pode ter uma noção, mesmo se ele te conhecer muito bem. Mas não é ele que vai ter o dizer final. E no final você pode acabar decidindo que nem quer conhecer a pessoa também. Né? E vários fatores, no fim das contas, influenciam essa decisão. Mas aí vamos considerar um segundo caso. Hashem vira você e fala o seguinte: eu sei que você está com dificuldade de achar a pessoa ideal, então eu vou te ajudar. Há muito tempo atrás eu criei uma alma e dividi ela em duas. Você é uma parte e a outra
eu você vai se encontrar com ela, vou te apresentar, vamos dizer assim, né? Você ia lá conhecer a pessoa? Acho que poucas pessoas diriam não, tá? Posso estar enganado, mas enfim. Mas pra que você tá indo lá? É pra você. Qual que é o propósito desse encontro com essa pessoa? Você não tá indo lá pra conhecer ela, a pessoa. Você não tá indo lá pra tomar suas próprias conclusões. Porque aquele que teoricamente conhece melhor que todo mundo, que é Hashem, já te falou que essa é a melhor possibilidade que existe. Tá? Então, quando você vai encontrar com essa pessoa, você vai lá pra começar um relacionamento com ela. Já é uma coisa diferente. Isso, obviamente, tudo isso que eu tô falando é teórico, tá? Mas é simplesmente a ideia. É essa a ideia que eu quero, né? Então, começar um relacionamento ali. Hashem prometeu que você é absolutamente compatível com aquela pessoa. E eu não tô dizendo que a pessoa é perfeita, ela é um encaixe perfeito para você. Certo? Então, esse é o grande contexto, né? Então, as análises que você pode fazer sobre a pessoa são meio que relevantes nesse contexto, né? Porque ela é sua alma gêmea, para usar um termo bem brega, né? Então, o que é que isso tem a ver com os Meraglim? O que é que isso tem a ver com essa história toda? Né? Moshe, depois de ouvir Hashem, fala para eles entrarem na terra para buscar a terra. Andar pela terra. Para quê? O que eles vão avaliar lá? Eles não estavam convencidos que a terra era boa? Hashem falou que a terra é boa. Para que eles estão indo lá? Né? Moshe está pedindo para eles serem espias ou para ir numa missão meio diferente? Né? E a palavra buscar é uma coisa muito interessante. Né? Eliezer, servo de Abraão, vai buscar uma noiva para Isaac. Né? Então, o que é que está acontecendo? A missão de entrar na terra, porque essa é a terra prometida, é de buscar a terra. Porque Hashem prometeu para Abraham, para Isaac, para Jacob, para os patriarcas. E Hashem disse para Abraham que os descendentes dele seriam escravos, depois seriam salvos, e aí, a partir daí, seriam levados para a terra que ele prometeu. Tá? Então, qualquer um com a mínima noção de história judaica sabe que a terra de Israel é a alma gêmea do povo, vamos dizer assim. De novo, para usar o termo breve. Tá. Então, é onde o povo deve estar. Então, qual que é o propósito dessas pessoas que estão entrando lá? Iniciar o relacionamento com a terra. Voltar para dizer, vocês precisam ver o lugar que Hashem prometeu pra gente. Né? Então, o propósito era se apaixonar pela terra. Era começar o relacionamento, entender que era o par perfeito para o povo. Então vamos voltar à história de Miriam. O que a história de Miriam tem a ver com isso? Ela sabe que o irmão dela é um grande profeta. Que existem outros profetas. Ela pensa que os outros podem até estar no mesmo nível que ele. E ela não entende essa coisa única de Moshe em termos de profecia. E esse é um ponto separado de toda a lógica da profecia. A profecia tem uma lógica, Moshe está fora dessa lógica. Moshe tem uma lógica particular quanto à profecia. Né? Então, esse é um paralelo direto com essa questão da terra de Israel. A gente tem várias terras bonitas no mundo. Né? O pessoal gosta de elogiar o Rio de Janeiro, os fiordes da Noruega, tem vários lugares bonitos no mundo. Vários lugares ultra férteis, Brasil incluso, né? Mas Israel é única num ponto de vista fora desse parâmetro. Um ponto de vista espiritual. Tá? E ela não é e não ser capaz de entender essa característica, vendo Israel só como um pedaço de terra, né? Só como, tantos metros quadrados ali vai custar tanto. É perder a lógica da história toda, né? Ali não é só um ponto geográfico. Não isso é não ser capaz de considerar o que Hashem está fazendo pelo povo aqui. Tá? Israel, para usar um outro termo, né? É o Shidur, no caso. A alma gêmea, a união perfeita com o povo judeu. O local que é o único local que só é capaz de florescer
Se o povo judeu estiver lá dentro. O que era Israel antes da gente voltar? Deserto. O deserto está florescendo agora. Né? E é o local mais apropriado para o próprio povo, tanto como comunidade quanto como indivíduo, florescer também. Cada um pro seu caminho, por dentro e por fora. Certo? Então não ter a sensibilidade para perceber isso significa que você não está entendendo uma coisa mais profunda sobre essa história toda. Sobre a história do povo, sobre a teologia e sobre o povo em si. Né? Aparentemente os espias entram e só vem a questão física e geográfica. Ah, legal, tem uns desertos bonitos ali, tem umas montanhas bonitas ali, tem uns lugares que crescem umas uvas enormes. Isso quer dizer o quê? Isso vale de quê? Entendeu? Então, eles não entendem, eles entram como espias. Eles só veem as coisas físicas, as dificuldades que eles vão encontrar para entrar lá. Né? Eles entram como espias e não como pessoas que entendem o que eles estão fazendo. E o que isso tem a ver com Miriam? A gente tem um paralelo meio raso aqui, já exposto, mas tem uma coisa bem mais profunda. Vocês já imaginaram viver na geração de Moshe? Teu vizinho é Moshe. Eu não faço ideia de como seja isso, mas essa é uma coisa meio, né? Então, um lugar que todas essas almas, Miriam, Haron, né, todos eles estão ali do lado. Como é que a gente faz isso, né? Essas almas estão acessíveis, né? Moshe, a gente vê Moshe descendo do Sinai brilhando. Como é que funciona isso? Algumas pessoas têm essa aura em volta delas, até hoje. Tem pessoas que você olha assim e você fala, cara, esse cara tem uma coisa diferente. Não tô falando só de religião, não. Tô falando de várias coisas. Normalmente os grandes caras em suas áreas têm expressam essa coisa. E a gente não sabe muito dizer o que é, a gente sente. Né? Então, mesmo assim, e aí para usar uma expressão bem brasileira, santo de casa não faz milagre. Né? Se você for encontrar com a família dessa grande pessoa, você vai começar a ouvir histórias da infância. E aí você vai vendo aqueles... esse cara é normal. Né? Aos pouquinhos, né? Quando você vai lidando com o santo de casa não faz milagre, você vai escutando essas histórias, a reputação dessa pessoa vai se degradando um pouco. Isso pro bem ou pro mal. Isso não, a questão não é essa, a discussão não é isso. Às vezes é bom você perceber o outro como uma pessoa também, não como alguém infalível. Né? Mas o que acontece quando essa pessoa é Moshe? Tá? Se Miriam ainda trata Moshe como o irmãozinho dela, o que acontece? Que ela ajudou a salvar, que ela cuidou dele desde sempre. Ela pensa bem, se coloca no lugar dela. Ela se sente no direito de repreender ele de alguma forma. Fala assim, peraí, você não tem que estar separando da sua mulher. Faz sentido. O problema é o que acontece depois disso. O problema é que ela iguala ele em termos de profecia a outras pessoas, e não em termos de ser humano. Tá? E isso cria uma situação em que os espias, depois de ouvir... peraí, Moshe nessas coisas todas, Miriam estava falando dele? Isso cria uma situação em que os espias se colocam numa posição em que podem começar a fazer certas análises que não foram pedidas. Tu tá abrindo uma torneira. Certo? Tá abrindo a cerca pra boiada passar ali. O problema é que quem tem a moral de abrir a cerca, abriu. Né? Então, logo mais, a gente vai ver o quê? Korah, o primo de Moshe, também sente o direito de questionar a liderança de Moshe. Né? Korah também ataca nesse sentido. Peraí, você é o líder, ok, mas você não é infalível. A gente tem um outro lugar na Torá que apresenta esse fenômeno de uma forma bem interessante. Né? E a partir de um comentário a gente vai ver um comentário do Urash, a gente vai ver um paralelo nesse sentido. Qual que é esse cenário? A venda de Yosef. Tá? A venda de Yosef tem uma parte, eu não sei se vocês já perceberam, eu demorei bastante a perceber isso, né?
Mas tem uma partezinha no texto que é bem estranha. Além da questão dos irmãos quererem matar ele, vender ele, essas coisas, tá? Isso aí tá na cara. Mas tem um pedacinho que é bem estranho. Vamos dar uma olhada lá. Número 7. E viram-no de longe, isso é Yosef chegando aos irmãos, né? E antes que os alcançasse, tramaram matá-lo. Essa é a primeira coisa estranha, mas essa todo mundo está na cara, né? E cada um disse a seu irmão: eis aquele sonhador está vindo. Ó, o sonhador lá, tá chegando. Já estão até zoando ele. E agora vamos matar e jogá-lo num dos poços. E depois diremos: o animal mau matou e devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mocking, né? Palavra em inglês. E aí o que acontece? Reuven escuta e livrou-os da mão dele, das mãos deles. E disse: não o feriremos de morte. Vocês não vão matar ele. Tá? Reuven disse-lhes: não derramei sangue. Jogai-o nesse poço que está no deserto, e não ponhais a mão nele, para livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo a seu pai. Qual que era o plano de Reuven? Pegar Yosef e levar de volta para o pai. Beleza? O que acontece? E quando Yosef chegou aos seus irmãos, tiraram de Yosef sua túnica, a túnica listrada que tinha sobre si, o que deu o problema todo, né? A história toda. Pegaram-no e jogaram no poço, que nem o Reuven falou. O poço estava vazio, não havia água nele. Sentaram-se a comer pão. Essa é uma parte estranha também. Seu irmão tá lá gritando no poço, você vai... deu fome, vou lanchar. E eis que a caravana de ismaelitas vinha de Gilad, e seus camelos levavam cera, bálsamo e goma odorífera que iam baixar no Egito. E Yehudá disse aos irmãos: que proveito teremos matando nosso irmão e ocultando seu sangue? Ele não vai ganhar nada com isso. A gente só vai se livrar dele. A gente pode ganhar mais coisas. A gente pode se livrar dele e ganhar mais coisas com isso. O que eles decidem? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. E não poramos nossas mãos nele, pois ele é nosso irmão. Agora alguém teve um ataque de consciência, né? Ele é da nossa carne. E seus irmãos o escutaram. Beleza, vamos fazer. E passaram os homens medianitas, mercadores, e puxaram e fizeram subir Yosef do poço e venderam Yosef por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que levaram Yosef ao Egito. A parte estranha ainda não aconteceu, a parte estranha vem agora. E Reuven voltou ao poço e, ao ver que Yosef não estava no poço, rasgou suas roupas. E voltou a seus irmãos e disse: o menino não está. E eu, onde vou? O que eu vou fazer agora? Onde é que Reuven estava nessa história toda? Vamos tentar pensar na lógica aqui. Você quer proteger o irmão. Você sabe que os outros irmãos querem fazer alguma coisa ruim com eles. Você sai de perto? Onde é que ele foi? Urash traz 2 comentários. Tá? Primeiro, Reuven não estava presente nesse momento, no momento da vida de Yosef, pois, número 8. Pois esse foi o dia em que ele deveria cuidar do seu pai. Essa é uma das explicações mais difíceis que eu já vi do Urash. Eu tenho muita dificuldade de explicar isso, então a gente vai para a segunda. Tá? Outra explicação é: ele não sentou com eles no momento da refeição, pois estava ocupado com sua redenção e jejum por ter movido a cama de seu pai. Tá. O que o Urash está querendo dizer aqui? Se a gente voltar para a dessa semana, primeiro a gente tem que perguntar a verdade: por que é que ele está se redimindo do quê? Rashi está falando que Reuven foi fazer techuvá. O que isso quer dizer exatamente? Né? Por que ele vai rezar justamente agora, que é uma situação, um momento drástico? Vamos voltar para a Parashá. Antes dessa Parashá, antes da Parashá da venda de Yosef, e vamos ver uma coisa interessante. Número 9. E aconteceu que quando Israel morava naquela terra, Reuven foi e deitou-se com Bilá, a concubina de seu pai, e Israel soube. A história a qual Urash está se referindo, ele ter movido a cama de seu pai, é essa. Urash explica o seguinte: por ele ter mudado sua cama de lugar, as escrituras falam
que foi como se ele tivesse realmente transgredido dessa maneira, ou seja, se deitado com a esposa do pai. Mas por que ele moveu a cama do pai? O que aconteceu efetivamente, segundo Urashi, segundo na verdade, isso está no Talmud, tá? O Urashi está fazendo referência ao Talmud, Shabbat 55b. Depois vocês podem dar uma olhada lá. O que é que o Yosef, o que é que o Reuven fez? A mãe dele, a Rachel morreu. O Urashi vai explicar. Protestou. Quando Rachel morreu, Yaakov moveu sua cama para a tenda de Bilá. Ele passou a morar mais com a Bilá. Então Reuven protestou por causa da humilhação de sua mãe. Ele disse: se a irmã de minha mãe era sua rival, não há razão para a serva da irmã de minha mãe tornar-se rival de minha mãe. Peraí, as esposas são é minha mãe e a irmã dela. A irmã dela não tá mais lá. As outras são... não tem nada a ver com isso. A cama vai pra tenda da minha mãe. Por isso ele moveu a cama de seu pai. Ou seja, ele se envolveu na vida de casado do pai dele. Não faça isso. A vida do seu pai, que ele pediu algum conselho, aí vocês conversam, sei lá. Nem sei como é que isso funciona. Não, nem me deem atenção nesse sentido, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? A gente tem essas duas interpretações, no fim das contas você pode escolher o que você quiser, tá? Se ele foi lá e fez isso mesmo, ou se ele só mexeu a cama. Isso aí não é... A mensagem não é sobre isso, a discussão não é sobre isso, né? A mensagem é semelhante no fim das contas. Ele foi contra o pai dele, ele se envolveu na vida de casado do pai dele de qualquer forma. É uma forma mais grosseira do que a outra, mas ainda assim ele se envolveu. Né? O que isso tem a ver com toda essa nossa discussão no fim das contas? Considerando que Yaakov, ou Israel no caso, era... O que ele era? Ele era o patriarca. Ele era o cara. A pessoa mais ligada a Hashem daquela família era ele, provavelmente. Então, possivelmente, os filhos dele tinham um respeito enorme por ele. Tá? E quando Yosef vem na direção deles, o que é que eles pensam, os filhos, né? Vamos matar ele. O que está acontecendo aqui? Yosef é o filho preferido do pai dele. Isso está claro. Do pai deles, né? Assim como Rachel era a esposa preferida até antes de morrer. Reuven, quando ele escuta, vamos matar o filho preferido do nosso pai, o que ele pensa? Eu entendo que você esteja com raiva dele. E tem várias formas de vocês se vingarem, o que quer que seja que vocês querem fazer com ele. Mas matar? Por que vocês estão pensando nisso? Mas aí ele pensa, se eles fizeram algum mal para Yosef, efetivamente eles estão fazendo mal pro nosso pai. E é exatamente isso que eles decidem fazer. Se eles matarem Yosef, eles vão matar meu pai também. Se eles desrespeitarem Yosef, eles vão efetivamente desrespeitar meu pai. Reuven não consegue acreditar nem que eles estão pensando nisso. Até que ele entende uma coisa que é muito importante. Que isso tudo é culpa dele. Como assim? Ele foi o primeiro a desrespeitar o pai. Tá? Se ele não tivesse feito o que ele fez, ele mostrou para os demais como que desrespeita o pai deles. Que o pai deles não é... O que aconteceu com ele efetivamente até aqui? A gente não sabe, mas aparentemente não aconteceu muita coisa. Além de uma repreensão, né? Então nenhum dos outros talvez teria tido a audacidade de fazer a mesma coisa se ele não tivesse feito primeiro. Então a gente pode ter grandes pessoas fazendo uma coisa pequena, principalmente se a gente analisar essa questão de tirar a cama de um lugar e botar no outro. Mas que às vezes acaba sendo percebido pelo público de uma forma bem diferente. Às vezes é gigantesco aquilo que você fez. Você não fez... E olha, numa época que às vezes você escreve uma coisa errada no Twitter, ou o que quer que seja, e é mal interpretado, isso... A gente está na época disso. A gente está vivendo isso. Né? Então,
o que dá mais medo nisso tudo é que a gente acaba tendo responsabilidade sim sobre essas coisas. Outras pessoas podem aprender sim com o nosso comportamento negativo, por menor que ele seja. E às vezes eles escalonam isso de um jeito que a gente não estava preparado para ver. Então, daí, nós somos responsáveis também por esse comportamento negativo. E a parte boa é que... Tudo bem, eu falei até agora a parte ruim, mas existe uma parte boa. Que quando alguém aprende com os nossos comportamentos positivos, a gente também é responsável por isso. Tá. Tem uma Gemara muito interessante em Rosh Hashanah, que fala o seguinte. Número 10. Em Rosh Hashanah, estão discutindo o Halel, tá? Em Rosh Hashanah, o Halel não é recitado. Por qual razão? Pergunta a Gemara. Abahu disse, os anjos disseram diante do santo, bendito seja. Então, os anjos vão lá e perguntam para Hashem. Mestre do universo, por qual razão o povo judeu não recita canções de louvor, o Halel, diante de ti em Rosh Hashanah e Yom Kippur? Qual a lógica disso, Hashem? Hashem responde. Seria possível recitar canções alegres quando o rei se senta no trono do julgamento e o livro dos vivos e o livro dos mortos estão abertos diante dele? Como é que tu vai entrar, se você está sendo julgado, e aí os advogados vão me ajudar nessa história, os réus não devem entrar cantando e felizes e tal, deve ser uma coisa meio tensa. Né? E é isso que a gente está falando. O povo está sendo julgado, você quer que eles entrem rindo e cantando? Tem que ter respeito pela situação. Né? Só que tem uma coisa muito interessante aqui. O que ele fala? Ele fala... Senta no trono do julgamento e o livro dos vivos e o livro dos mortos estão abertos. Mas a gente não fala do livro da vida e do livro da morte? O que é o livro dos vivos e o livro dos mortos? É a mesma coisa? O problema é que ele não fala sobre o livro de quem vai morrer e de quem vai viver. Mas essa ideia de o livro dos vivos e o livro dos mortos, Tosafot é obrigado a fazer uma pergunta meio óbvia. A gente entende por que o livro dos vivos está aberto, porque eles estão sendo julgados. Mas por que o livro dos mortos estaria aberto? Qual que é a resposta? A resposta que eles dão é que Hashem julgaria os mortos pelos impactos que eles causaram no mundo durante aquele ano. Como assim? Às vezes, pessoas que já se foram há 500 anos atrás ainda têm impactos no mundo de hoje. A gente sabe que, às vezes, nem tanto tempo assim, né? A gente sabe que tem um monte de gente falando coisas, barbaridades, né? Ah, seria melhor se o Hitler ainda tivesse aí, ou qualquer barbaridade dessa. Né? Então, às vezes, pessoas que viveram muito tempo atrás ainda têm impactos negativos hoje. Às vezes tem impactos positivos. Rashi faleceu em 1105, na Era Comum. E a gente está falando dele... Quantas vezes a gente não citou ele hoje? Ele está tendo um impacto positivo na gente. Né? Quantas vezes ele não foi citado durante esse ano? Quantas vezes ele não foi estudado? Centenas e milhares de pessoas estudam Rashi todos os dias. E efetivamente a gente eleva a alma dele fazendo isso. Né? E o que é o Tikkun Olam? A gente adora essa palavra, né? Hoje ela foi extrapolada para outras coisas, mas o que é o Tikkun Olam, né, efetivamente? Essa habilidade de, nesse momento, a gente impactar decisões que pessoas fizeram há vários anos atrás. E mudar essas decisões. Tomar uma decisão diferente e agir da forma que deveria ser agida. Tikkun Olam, a gente conserta o mundo desse jeito. Por isso que a gente pode falar, vamos mudar certos jeitos da gente nos relacionar com o mundo. Vamos ajudar as pessoas que estão precisando. Em países que estão precisando. Por isso que isso é considerado Tikkun Olam também. Porque outras pessoas tomaram decisões que fizeram mal àquelas pessoas que vivem naquele país hoje. Por isso que a gente pode extrapolar essa expressão. Essa expressão é geralzona. Certo? Então, a gente tem essa possibilidade. A gente tem a chance de mudar os impactos de alguém que não está mais nesse mundo há muito tempo. Ou de pessoas, comunidades, países, o que seja. Né? Esse poder inacreditável é uma coisa que às vezes a gente não percebe. Por isso que a gente sempre tenta citar essa ideia de Tikkun Olam. Né?
Então, a gente tem a responsabilidade quando aprendem com a gente, seja positiva ou negativamente. E isso pode se perpetuar por vários anos, mesmo depois da nossa saída desse mundo. Né? E o que o Reuven entende, quando ele escuta os irmãos falando que eles queriam fazer com o Yosef, é que o desrespeito com a família e com o pai começou com ele. Foi uma resposta a uma coisa que ele fez. Ele foi o primeiro exemplo do desrespeito. Ele desbravou a mata. Ele abriu o caminho. Para que os outros aprendam com ele. E aí ele quebra, né? Quando você chega a uma realização gigante dessa, você fala assim, tá, e agora o que eu vou fazer? Tem que começar a me atechuvar agora. E aí ele se aproveita que os irmãos estão comendo. E vai. Eles não vão fazer nada, eles estão comendo. Eles não vão desfazer o campo e matar o Yosef e sair daqui. Então, e é isso que o Rashi está explicando. Ele decide buscar techuvá naquele momento. E ele busca a redenção porque esses momentos de clareza absoluta são muito raros. Né? Quando a gente entende exatamente o que a gente fez nesse mundo. Às vezes pode ser sim muito prazeroso. Às vezes isso pode causar uma dor imensa. Você vê o impacto das suas ações negativas. Né? E Reuven teve essa experiência. Né? E agora quando a gente volta no deserto, Miriam faz esse Lashon Hará contra Moshe, os espias fazem o que em contrapartida? Lashon Hará contra a terra. Lashon Hará contra uma promessa de Hashem. Ela aparentemente percebe que Moshe é especial, mas ela não entende o que tem de especial. Não entende que ele está em outro nível, que ele é completamente diferente, que a profecia dele não cabe no modelo normal de profecia. Por isso que está escrito lá, não se levantou e não se levantará profeta como Moshe. Porque ninguém mais vai ter essa conexão, essa profecia rank 2, essa profecia nível 2, 2.0 aí. Tá? Então, Moshe, ela não percebe isso. Ela deixa de perceber que ele não é mais uma pessoa normal. E sim, que tem momentos, os momentos de profecia dele, ele é só a boca de Hashem. E aí, quando Hashem fala, por que vocês estão falando mal do meu servo? Ou seja, da minha boca. Por que vocês estão falando mal de Moshe? Eles são a mesma pessoa. Então, ele vira uma espécie de pai para o povo inteiro. A gente fala Moshe Rabbeinu, ele é o mestre de todo mundo. Nosso. Né? Pra usar aquele meme do Pernalonga lá. Nosso mestre, né? Então, essa história dele virar o mestre do povo judeu, por isso que a família dele parece desaparecer no meio do povo. Por que a gente não fala mais dos filhos de Moshe depois? A família dele se dilui, ele. Né? Porque Moshe pertence efetivamente à geração como um todo. Na verdade, Moshe pertence ao povo judeu como um todo. Não só aquela geração, mas a nossa também. Porque ele nesse espaço de emissário, e ele meio que se perde nisso, porque isso é um cargo muito pesado. Não tem como você ser isso e outra coisa. Por isso que ele se separa da esposa. E por um lado isso é bem triste, né? Mas é o peso que ele tem que carregar. E isso que Miriam não entendeu. E a gente tem que ver o lado dela também, né? Já que ela é obviamente sensível a quem é Moshe, a pessoa. E é com isso que ela está preocupada. Só que ela comete um erro meio pesado do ponto de vista de Hashem. E de novo, nós temos a capacidade de olhar para isso e falar assim, cara, não foi essas... Não... A gente entende a pessoa. É possível entender a pessoa. Mas Hashem vê as coisas, ó... Hashem deu muita coisa a Miriam. Então ele espera muita coisa em troca. Então é natural que ela receba essa punição, vamos dizer assim, nesse sentido. Né? Não é natural do ponto de vista racional. Né? Então, Miriam, ela não entende isso porque ela fez os pais delas voltarem a ficar juntos. Ela lutou para que as famílias voltassem a ser completas. Então ela não consegue ver uma família se separando e falando assim, isso é normal. E ela disse que a vida normal em família é muito importante. E ela tá certa. Por causa disso, ela fez um grande bem em Mitzrayim. Né? Ela fez um grande bem lá no Egito. Mas ela estava errada quanto a Moshe.
Porque ele não era só um profeta e um pai de família. Ele era a boca de Hashem. Isso é um pouco mais complicado que isso. E Hashem disse, vocês são profetas mesmo, de fato, estão certos. Mas Moshe é outra coisa. Moshe é meu mensageiro. Moshe é meu servo. Quando a gente fala de Moshe, a gente fala Ish Elohim, né? Homem de Deus. Ele é de quem? Né? Então, mesma coisa acontece com a terra de Israel. Que, de fato, é um lugar bonito. Tem belas colinas, os desertos são bonitos. Mas espiritualmente aquele pedaço de terra é único. E como Miriam, que não conseguiu prezar por esse nível de profecia de Moshe, os espias também não conseguem prezar pelo nível de espiritualidade da terra de Israel. Então esse erro, essa habilidade de tomar essas decisões, de voltar e falar contra o que Moshe falou, pode ter surgido a partir da fala de Miriam. Assim como o Reuven abriu a porta lá atrás, Miriam está abrindo uma porta aqui agora. E esse pensamento é um pouquinho assustador de novo, né? Porque Miriam só falou sobre Moshe e isso significa que a gente pode fazer uma coisa negativa, relativamente pequena, mas que alguém, de novo, pode balloon it, né? Pode inflar aquilo para um tamanho que você não esperava. Foi isso que os espias fizeram. Eu aposto que em momento algum Miriam falou assim, não, era isso que eu queria. Posto todo o meu dinheiro. Fácil. Entendeu? Não era isso que ela queria. Ela queria ajudar o irmão dela, efetivamente. Mas você não, uma vez que você ensina, você não pode, a não ser que você fique em cima da pessoa, você não tem como controlar a interpretação e a análise daquela pessoa quanto aquilo, né? E quanto ela vai ampliar aquilo. Quanto aquilo pode se tornar uma coisa completamente diferente. Que às vezes até você não sabe de onde veio. Mas a pessoa vai falar, aprendi isso com você. E quando a gente tem esses momentos de clareza, percebendo que aquilo pode ter vindo da gente, né? Isso pode acabar sendo devastador, se for negativo, ou muito prazeroso, se for uma coisa positiva. Às vezes uma pessoa, a partir de uma coisa que você falou, tem um insight que você nunca teria. Mas você fala, pô, eu fiz parte desse processo. Né? E é isso que Irashi está dizendo quanto ao Reuven, que ele tem sentido naquele momento, né? E ele se perde. O plano de salvar Yosef meio que some no meio da techuvá dele. No meio da vontade de fazer techuvá. Ele está perdido nos próprios pensamentos, nos próprios entendimentos. Por isso que ele não vê o que está acontecendo. Então mover a cama do pai dele foi uma coisa ampliada para matar alguém agora. E não é qualquer um, é o irmão deles. E como é que isso é possível? Mas no fim das contas tudo vem da mesma fonte, esse desrespeito pelo pai. Né? Quando um começa a desrespeitar o pai, essa ação pode sair do controle. Né? A gente não sabe mais qual a próxima forma de desrespeito que vai aparecer depois dessa. E até onde é o limite disso também. Então, é isso que a gente vê também nessa justaposição entre a história de Miriam e a história dos Meraglim. Que, de novo, não são chamados de Meraglim na Parashá. Né? Porque sem o que Miriam disse, talvez eles não tivessem arriscado fazer o que eles fizeram. Tomar essas decisões, se voltar contra o que Moshe estava falando para eles, falando mal da terra que Hashem prometeu para o povo. A fonte é meio simples, né? Eles pensaram que eles estavam espionando. Moshe está mandando a gente porque ele quer saber nossa opinião. Mas não era isso que eles estavam fazendo. Eles não estavam, a missão não era um simples encontro, que nem eu falei. Não era, vou lá dar minha opinião sobre aquela pessoa e ver se dá certo, sei lá. Né? Vamos ver se a gente é compatível ou não. Mas é sim o início do relacionamento, porque a terra de Israel é a alma gêmea do povo. Né? Eles não tinham que ter ido para esse encontro para buscar as falhas. Eu não gosto do jeito que o olho dela é mais assim e tal. Não é isso que eles tinham que fazer lá. Não era para criticar, mas para começar o relacionamento. Respeitar o que eles estão vendo e entender o que eles estão vendo. E no lugar do relacionamento, o que acontece? Número 11. Olha o que o povo fala em Devarim quanto a essa história. E murmuraste nas vossas tendas e dissestes, por que Hashem nos odiou? Tirou-nos da terra do Egito para nos entregar na mão do Emoreu, a fim de destruir-nos. Ódio. Hashem odeia a gente.
Ódio é uma palavra muito forte. Ainda mais se a gente considerar tudo que se passou até hoje. Quando a gente só pode falar de alguém sentindo ódio por nós quando a gente tem um sentimento meio parecido pela outra pessoa também, né? E eles se afastam de Hashem quando eles fazem isso, e aí tudo quebra, né? No lugar de entender que o recebimento dessa terra era um ato de amor pelo povo, por Hashem, pelo povo, né? Pelos avós, pelas imaot, pelos nossos patriarcas, pelas nossas matriarcas, e que aquilo é parte sim da nossa herança, eles tomam conclusões completamente contrárias, completamente erradas. Eles vão pro outro lado, um giro de 180 graus, e falam assim, é isso, né? E de novo, a palavra-chave não aparece na parasha dessa semana. Eles nunca são chamados de espias no hebraico. Nunca aparece a palavra meraglim. Sim, os homens que deveriam buscar a terra. Só depois, quando a Torá vai contar o que eles fizeram, o hate, a transgressão deles, que eles foram espias, né? O que eles não deveriam ter sido para começo de conversa. Então vamos tomar muito cuidado para não criticar na hora de iniciar um relacionamento, principalmente quando Hashem falou que era o certo. E tomar muito cuidado com as nossas ações, buscar sempre trabalhar os nossos erros, buscar sempre o tal do tikkun, seja do olam interno, seja do olam externo, seja do mundo interno, seja do mundo externo, né? Para que a gente possa deixar só aqueles ensinamentos positivos para o futuro, para que esses possam ser ampliados e ampliados, e que a gente possa deixar os negativos para depois, para longe, né, na verdade. Boa noite, pessoal, obrigado pela paciência e vamos trocar uma ideia agora. Obrigado.